317 do Código Civil. O artigo 317 do Código Civil é o primeiro que nós trabalhamos na nossa aula. Na aula passada, nós trabalhamos os artigos 315 e 316. E o 315 é o princípio do nominalismo. É aquele dispositivo que prevê que nas dívidas de dinheiro, elas são pagas na data do seu vencimento pelo seu valor nominal, ou seja, sem nenhum acréscimo. Não há correção monetária, não há incidência de juros no período do pagamento. Só para regressar à aula passada. Se eu empresto a Marcelo R$1.000 e dou a Marcelo um ano para ele pagar, para pagar em 22 de abril de 2021, Marcelo paga R$1.000, exatamente R$1.000. Não há incidência de juros e não há incidência de correção monetária. Eu disse também para vocês que a regra do princípio do nominalismo comporta algumas exceções. E a primeira exceção que o nominalismo comporta é a chamada cláusula de escala móvel, que é aquela contida no artigo 316 do Código Civil. Essa exceção do nominalismo, eu trabalhei semana passada, trabalhei correção monetária, trabalhei juros, e disse a vocês, para não ficarem ansiosos, que o trabalho mais profundo sobre correção e juros eu vou fazer quando trabalhar o inadimplemento das obrigações, no artigo 389 do Código Civil. Claro, até aqui, contextualizei para vocês o que nós tínhamos. Sim, André, eu recebi o seu e-mail, André, simão@usp, e não respondi ainda seu e-mail, porque o seu e-mail me parece que é uma dúvida que já foi sanada em sala de aula mais de uma vez, até por mim. Então, eu vou responder oportunamente, tá, André? Para prosseguir aqui, feito esse, vamos dizer assim, estado da arte, tem mais 2 artigos que eu preciso trabalhar antes de mudar para quitação, que são os artigos 317 e 318. O artigo 317, que é o que eu vou começar a trabalhar agora, e nós vamos tentar ver se o Marcelo consegue, porque eu estou em casa, colocar o artigo aí na tela para vocês. Se não conseguir, os senhores vão ter ele aqui no chat, que o Marcelo vai fazer copy-paste. O artigo 317, ó, o Marcelo conseguiu, é o artigo do momento. E por que o artigo 317 é o artigo do momento? Porque o artigo 317 é o artigo que vai tratar da revisão contratual. Ou seja, é o artigo que vai tratar do que tem de mais relevante nesse momento de pandemia. O contrato nasce equilibrado, nasce com as prestações equivalentes, nasce com o sinalagma genético. Genético por quê? Porque é o sinalagma da formação. O sinalagma genético, o equilíbrio contratual originário está mantido. Só que, de repente, entre a formação do contrato e o momento de sua execução, nós vamos ter um desequilíbrio. É disso que trata o artigo 317. De um desequilíbrio existente entre o momento da formação e o momento da execução. Entre o momento do combinado e o momento em que as prestações devem ser cumpridas. Há um fator imprevisível que desequilibra a prestação. Esse é o artigo do momento. Esse é o grande artigo que permite revisão contratual por pandemia. Marcelo, faz um favor, lê para a gente o artigo 317. Bom dia a todos, bom dia, professor. Artigo 317. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação. Poderá o juiz corrigi-lo. Esse artigo 317 está abaixo do 315. Então, na sua redação original, poderá o juiz corrigir significava poderá o juiz
inserir correção monetária onde não foi contratado, onde não se estipulou. Por quê? Porque se entre a formação do contrato, que nasceu equilibrado, e o momento do pagamento houver um desequilíbrio pelo fenômeno inflacionário, o 317 nasce exclusivamente para permitir ao juiz inserir correção monetária onde não havia sido combinado, para reequilibrar os pratos da balança. Marcelo, tira o artigo, por favor, para eu ficar com a tela cheia. Portanto, o problema é no sinalagma funcional, no equilíbrio da execução contratual, e não do seu nascimento, porque o contrato nasceu equilibrado. Reparem, o dispositivo, portanto, era para o juiz inserir correção monetária onde não havia correção monetária por ausência de previsão das partes. Nesse momento histórico, 1970, 1980, o projeto 84, o problema todo era, o Brasil era um país inflacionário, numa época, inflacionário por, sei lá, vocação, vamos chamar assim, numa época em que o Código de 16 não previa correção monetária para nada. Então, a ideia dos tribunais naquela época era permitir que o juiz inserisse correção monetária sob pena de uma injustiça contratual flagrante, com a inflação que chegou a ser, mais de uma vez, hiperinflação. Eu me lembro no governo do presidente Sarney, eu era criança, nós tivemos mais um dos nossos picos de hiperinflação. Então, esse artigo nasce exclusivamente para o juiz inserir correção monetária. Se fosse hoje, ele inseriria o IGPM, o IPC, que é o Índice de Preço ao Consumidor, que é o índice oficial de inflação, Índice de Preço ao Consumidor, não o IGPM, que é da Fundação Getúlio Vargas. O problema é que quando esse artigo nasceu, em 2002, vigência em 2003, a doutrina que se debruçou sobre o 317, e eu tenho que trabalhar o 317 com bastante calma, porque ele é o artigo do momento, é o artigo da pandemia, é o artigo que vai ser utilizado, e já está sendo utilizado por todos os juízes. Os que me seguem no Instagram viram, eu já tive 2 citações minhas por conta de um artigo que eu produzi. O 317 é o artigo do momento. Porque se ele nasceu exclusivamente para o juiz inserir correção monetária em contratos em que não havia correção monetária, ele toma uma proporção muito maior, porque é o artigo utilizado hoje para todas as hipóteses de desequilíbrio do sinalagma funcional. Porque, na verdade, como o Marcelo leu para vocês, o artigo não diz o juiz deve reequilibrar inserindo correção monetária onde não existia. O 317, ele simplesmente vai dizer que, quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure o valor real da prestação. A expressão valor real da prestação toma uma dimensão maior. E esse artigo abre as portas para que haja a revisão contratual. Simão, qual princípio fundamenta a revisão contratual? O princípio que fundamenta a revisão contratual é um macro princípio em matéria contratual, em matéria obrigacional, eu vou chamar assim, porque não é só contratual, mas o contrato é a obrigação por excelência, que se chama princípio da conservação do negócio jurídico. Serve para conservar o testamento, que é negócio jurídico unilateral, e serve para conservar o contrato, que é negócio jurídico bi ou plurilateral. A ideia de conservação do contrato, ela nasce, aliás, quem explica isso muito bem explicado, rendo minhas homenagens a ele, foi quem participou da minha banca de ingresso, quando eu não passei, porque eu peguei segundo lugar, e o professor Marino foi o aprovado e assumiu a vaga, o professor Antônio Junqueira de Azevedo. O professor Junqueira, ele diz que o princípio da conservação do negócio jurídico implica dizer que o contrato deve ser mantido porque ele é interessante jurídica e economicamente. Porque se as partes contrataram, é porque precisam e querem o contrato. Aliás, o professor Junqueira disse que a ideia de conservar o contrato é uma ideia não de proteção do contrato como algo etéreo,
como se houvesse um fetiche, vamos preservar o contrato. É porque o contrato de compra e venda do carro de José com Maria interessa muito a José, que quer vender o carro e quer o dinheiro, e muito a Maria, que precisa do carro e não quer dinheiro. Naquele momento, ela prefere carro a dinheiro. Então, o princípio da conservação do negócio jurídico, ele interessa ao sistema como um todo. Repito, não para cuidar de um contrato etéreo, a compra e venda, a locação, mas para cuidar da locação da loja Renner dentro do Shopping Iguatemi, por exemplo. E nesse momento de pandemia, o contrato nasce equilibrado por um fator imprevisível, que é uma pandemia que gera, entre outras coisas, fechar shopping center, fechar restaurante, fechar, vamos dizer, locais em que há aglomeração pública de toda a natureza. O que eu tenho, então? Eu tenho uma chamada mudança da base objetiva do negócio. Está naquele artigo que eu publiquei no Conjuro, está no artigo que o Marcelo hoje vai pôr no Moodle para a gente. Marcelo, o primeiro que eu produzi 3. Um, que é esse que vai estar no Moodle, um sobre família em tempos de pandemia, e o terceiro é de locação, que deve sair publicado no Conjuro amanhã, porque hoje deve sair publicado o artigo da Bruna sobre passagens aéreas e a pandemia. Porque o presidente Bolsonaro editou uma medida provisória e a Bruna escreveu sobre essa medida provisória. Mas, enfim, voltando à nossa conversa, a base contratual objetiva se altera. Simão, por que é base contratual objetiva? Porque as condições circundantes, o entorno fático, por isso que é objetiva, não é o entorno que eu percebia, que seria a base subjetiva. Essa aula é a mais relevante do curso nesse ano. Por quê? Porque é a aula do momento. Essa aula ela não é importante, ela é completamente importante. Então, dizia eu, a base objetiva, a situação fática circundante ao contrato, entre a formação e a execução, mudou. Veio uma pandemia, veio a quarentena, veio o fechamento de lugares públicos, coisas que nós nunca imaginamos que fosse acontecer. Aliás, nesse ponto eu digo o que eu tenho dito em palestras e lives, que agora todo dia tem pedidos para live, agora acabei de receber mais um de uma faculdade, se não me engano, Pouso Alegre, lá em Minas Gerais. O que eu tenho dito é que nós tínhamos um dado adquirido, que era um direito de ir e vir, e o direito de estar em certos lugares, e que de repente nós perdemos por um fator imprevisível. Se eu lhes perguntasse em janeiro, alguém acredita que no dia 22 de abril eu não posso ir na pizzaria em frente à minha casa? Ninguém acreditaria. Alguém acredita que no dia 26 de abril, que é o domingo, eu não posso ir à missa? Ninguém acreditaria. Então, realmente é um fator imprevisível. E cabe ao juiz tentar reequilibrar o contrato. Porque reparem vocês o seguinte, a mudança da base do contrato, ela gera o direito de resolução é extinção, sem pagamento de perdas e danos, sem multa, sem nada. Não dá para pagar perdas e danos se a base contratual mudou por conta da pandemia. Seria a ideia de eu estar, por exemplo, num shopping center, eu sou locatário, e eu digo, olha, como o shopping está fechado, eu vou usar o termo popular, rescindir a locação. Eu tenho direito? Tenho. Tecnicamente chama resolução? Chama. Vocês vão ver comigo semestre que vem. E eu pago alguma multa por ter desistido do contrato? Não, porque houve uma mudança de base. A pandemia fechou meu restaurante, então, ou a minha loja no shopping. Então eu posso resolver a locação sem perdas e danos. Só que eu posso tentar salvar o contrato conservando o princípio da conservação do negócio jurídico. E aí eu vou tentar reequilibrar os pratos da balança. O chamado sinalagma funcional. E aí os mecanismos de conservação do contrato estão em xeque hoje. Estão sendo testados completamente pela realidade fática. Por exemplo, um contrato com agência de turismo para viagem, pacote turístico. Eu tinha uma viagem, é um caso concreto que o juiz me citou, para 18 de abril.
E eu entro com uma ação dizendo, juiz, eu não posso viajar para a Argentina dia 18 de abril. Não posso mesmo, eles fecharam o espaço aéreo. Aliás, ontem, dia 21, eu fiz uma simulação como se eu tentasse comprar uma passagem da TAP, da empresa portuguesa, para Lisboa na semana que vem. E tem lá, não há voos nessa data, porque o espaço aéreo está fechado. Então, reparem, posso eu, consumidor, dizer não quero mais a viagem para a Argentina, devolvo o meu dinheiro? Posso. Isso é resolução. A empresa tem que devolver o dinheiro, em tese à vista, e a MP do presidente Bolsonaro mandou parcelar em 12 vezes. Mas, em tese, eu tenho que devolver o dinheiro à vista, porque o CDC manda devolver à vista. Eu vou fazer uma live com o professor Capês, sexta-feira à tarde, sobre exatamente consumidor em tempos de pandemia, lá no PROCON, com o PROCON de São Paulo. Mas a medida do Bolsonaro manda devolver em 12 vezes. Agora, o que pediu esse cliente da agência de turismo nesse processo, no juizado especial lá de São José do Rio Preto, e o juiz me citou? Excelência, eu não quero cancelar a minha viagem. Eu quero adiar. Eu já paguei e eu quero ir para Buenos Aires. Mas não hoje. Aliás, hoje eu nem consigo ir para Buenos Aires. Nesse momento, ele pede que a empresa postergue, adie a viagem, mantendo o contrato. E a empresa disse, não vou adiar. Eu vou te devolver o dinheiro. Mas disse o consumidor, eu quero viajar. E o juiz disse assim, a empresa tem que manter o contrato. O que o juiz fez, na verdade? Ele alterou, no fundo, por meio de uma revisão, a data da viagem. Mas manteve o contrato existente em toda a sua dimensão. Essa decisão, para mim, ela é absolutamente perfeita, porque ela entende o que é conservação do negócio jurídico, que não é a sua destruição, mas sim a sua manutenção. Outro juiz que, enfim, uma juíza que me citou, diz respeito à locação. Porque vejam, eu sou dono da academia XPTO dentro de um shopping. Eu digo assim, mas o shopping fechou, eu não posso pagar o aluguel. Isso é uma falácia, porque o aluguel é uma prestação de dar dinheiro. E o fato de o shopping estar fechado sem faturamento, e portanto a minha academia não tem cliente, não quer dizer que meus clientes não estejam me pagando. Por quê? Eu, por exemplo, que frequento a academia aqui em Moema, fiz um plano de 12 meses e não suspendi o pagamento da academia mesmo com ela fechada. Então, na verdade, a prestação de dar dinheiro, isso eu queria que vocês anotassem aí no papel, porque isso está dando uma grande confusão. Ela não se torna impossível porque o shopping fechou e a academia não tem cliente. Porque a obrigação é dar dinheiro. Essa obrigação é de dar uma coisa fungível. Vocês viram comigo? E a coisa fungível não tem carimbo. O carro, a vaca, a casa. É dar dinheiro. Então, se o dinheiro vem das mensalidades da academia, ou vem do bolso do dono da academia, que é um homem bilionário, ele pode pagar. Agora, é óbvio que com o shopping fechado, ele perdeu clientela e houve uma alteração da base do negócio. E o que pode fazer, então, o locatário da academia dentro do shopping? Eu vou usar de novo o termo popular. Rescisão do contrato. Tecnicamente, resolução do contrato. Sem culpa, porque mudou a base objetiva. E se não há culpa, não há perdas e danos. E pode, sim, devolver o imóvel, retirar as suas coisas e fechar a loja. Ou a academia, no caso. Agora, se ele quiser permanecer, há um problema. Ele não tem clientela. O faturamento que era de 100 caiu para zero. Zero em tese. Porque, na verdade, quando eu digo zero, não é bem zero, porque, eu repito, muitos consumidores pagam no cartão e não pararam de pagar porque o shopping fechou ou porque a academia fechou. Agora, a MP, né, Bruna, da passagem aérea, que fala para devolver em 12 meses, é a 925. E a MP que manda devolver os shows, ingressos de shows em 12 meses, é a 948. Mas então, meus amigos e minhas amigas, obrigado, Bruna. O que eu dizia então? Os locatários estão entrando com ações, mas ações assim de monte. Esse meu artigo de locação que vai sair quinta-feira, amanhã, portanto, ele é um artigo que já mostra que há decisões para todos os lados. Tem decisão de juiz falando para a academia, não paga nada, que está fechada. Tem juiz dizendo, paga tudo, porque você não provou que você perdeu o faturamento. Tem essa juíza que me citou, que eu achei a lição fantástica.
Ela diz, ó, essa coisa de falar não pago nada porque caiu o faturamento, é balela. Você indique como é que você tem os seus pagamentos. Você tem até uma promoção no seu site, esse também foi outro juiz, dizendo que você vai manter os contratos, então eu quero que você demonstre economicamente as suas perdas, para eu buscar um reequilíbrio contratual. Isso é genial. É genial por quê? Porque ela obriga o locador e o locatário a abrirem os seus números contratuais para a busca do reequilíbrio perdido. Porque se a academia dissesse, eu estou caindo fora, não me parece que o juiz possa impedir a resolução contratual e obrigar a uma revisão. Mas se a academia quer continuar sem pagar nada, se a loja quer continuar sem pagar nada não rola. Porque o desequilíbrio do contrato estaria tendo todos os riscos jogados para o dono do shopping, para o empreendedor, para o locador. Sem pagar nada não rola. Quem gostar do tema, leia esse meu artigo que vai sair amanhã no Migalhas Contratuais, em que eu trabalho a locação de shopping center, a locação residencial e a locação comercial com bastante pagar. Agora, eu tenho que dar uma nota para vocês, que é uma nota técnica, e que é uma nota que há discordância da doutrina. O podcast que está saindo hoje, meu, do Tartucci e do Bunazar, o que eu faço, está fazendo direito. O Bunazar e o Tartucci não concordam comigo, mas eu peço desculpas aos dois, e eu não mudei de opinião. A obrigação de dar dinheiro, eu vou repetir, não se torna impossível pelo fato de eu estar desempregado. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estou desempregado e pago aluguel da casa que eu moro. Vou falar de locação residencial agora. Ou eu sou professor e a escola abaixa o meu salário por causa da pandemia. Eu tinha 10 de renda, agora tenho 7. O professor Bunazar e o professor Tartucci defendem que, como a pandemia é uma causa geral, não diz respeito ao Simão devedor, que eu poderia sim pedir revisão do meu contrato de locação residencial para pagar menos. Eu discordo em gênero, número e caso. O fato de eu estar desempregado, independentemente do desemprego ter por causa o setor da economia que eu trabalho foi mal. Por exemplo, imaginemos as empresas brasileiras de brinquedo nos anos 1990. Quando o Collor abriu a economia, todas elas quebraram. Ou imaginemos que eu estou desempregado porque houve um problema de saúde meu, Simão, e eu não posso trabalhar momentaneamente. Imaginemos que eu esteja desempregado porque houve uma crise em 2014, no final do governo Dilma, que gerou uma massa de pessoas, infelizmente, desempregadas. Esse que vos fala não vai mudar de opinião e vai manter a sua leitura do sistema, que o desemprego, seja por pandemia, seja por doença, seja porque o meu setor da economia naufragou em razão de mudanças econômicas, não permite que eu não pague o aluguel da casa que eu moro, ou que eu reduza o aluguel da casa que eu moro. Por quê? Em termos de base objetiva, eu estou usando a casa em sua total dimensão. É diferente da loja do shopping que está fechada e que eu tive uma mudança objetiva da base. A mudança aqui, por causa da pandemia, eu estou desempregado, é uma mudança que tem a ver com a figura do devedor. E nunca foi admitida essa figura na história do direito brasileiro como forma de revisão dos contratos. Porque eu estou desempregado, eu quero pagar menos aluguel. Mesmo porque, se isso fosse possível, porque eu estou desempregado, eu quero pagar menos Netflix. Porque eu estou desempregado, eu quero pagar menos o plano de seguro saúde. Porque eu estou desempregado, eu quero pagar menos a escola dos meus filhos. Nunca isto foi admitido no sistema brasileiro. E não é a pandemia que vai mudar. Simão, peraí. Você mora na casa? Moro. Você pagou aluguel até hoje? Sim, paguei. Você está desempregado amanhã por conta da pandemia, porque houve uma crise econômica sem precedentes. Sim. E daí, o que você faz? Você tem que ficar na casa a qualquer custo? Eu vou falar dos shows daqui a pouquinho, tá bom? Já vou falar dos shows daqui a pouquinho. Eu não. Eu posso resolver o contrato, ir embora e entregar a casa que eu moro. Não, mas Simão, você precisa morar. O direito civil não faz distribuição de renda. Não, ele não é responsável por isso. Se eu não tenho como pagar o aluguel, eu vou ter que ficar na rua.
o direito civil não resolve a crise econômica. Há uma visão prepotente das pessoas que escrevem sobre direito civil, que o direito civil ele serve para distribuição de renda. Isso é uma mentira. O direito civil não serve para distribuição de renda. Aliás, o direito como um todo não serve. O que serve para distribuir renda é política pública. Por isso que há, por exemplo, essa regra vigente de auxílio, se não me engano, em R$600, às pessoas carentes. Agora, não é o locador que vai fazer distribuição de renda dizendo o direito que o locatário não precisa pagar o aluguel. Portanto, ao locatário só cabe uma coisa: ou paga ou sai. Mas por que na locação comercial, se não se admitiu rever o aluguel? Ué, porque a loja está fechada. E na residencial, não. Eu estou morando no imóvel como eu morava antes da pandemia. Não mudou em 1 milímetro a base objetiva do negócio. Às vezes, senhores, a prestação se torna impossível. Impossível. E daí, eu saio do artigo 317 e vou para o artigo 393 da força maior, que eu vou trabalhar mais para frente. Mas, de qualquer maneira, o show, pergunta o Ramsés, o show, ou o Emanuel pergunta, alguém pergunta. E o show? Bom, o show se tornou impossível. Impossível, porque não é permitida aglomeração pública. Eu que assino a Sala São Paulo, toda quinta-feira eu, o Cairala, a Gisele, nossa amiga, vamos à Sala São Paulo, ou íamos à Sala São Paulo, é impossível haver orquestra tocando com público. Porque a aglomeração, aliás, nem a orquestra, pela proximidade física dos próprios músicos, hoje é possível. O André Fígaro dizia que esse fim de semana que passou teria o show do Metallica, e não teve. Bom, nessas hipóteses, em que a prestação é impossível, porque o show não pode ocorrer, há uma solução jurídica. A extinção do contrato e a devolução do dinheiro. A extinção do contrato e a devolução do dinheiro. Só que essa MP 948 mandou devolver em 12 vezes. O que os consumeristas dizem, isso não é possível, que prejudica o consumidor. Só que o que os juízes fazem ao mandar devolver em 12 vezes é, no fundo, e a MP autoriza hoje, e até ser convertida em lei, ou não ser convertida em lei, é norma vigente, ela tenta evitar a quebradeira geral dos donos de empresas de eventos. Ou seja, ela diz, consumidor, você vai perder um pouco, que eu vou devolver em 12 vezes de maneira corrigida. O Tartucci acha 12 vezes muito abusivo. Eu acho que é justo devolver em 12 vezes, porque se eu mandar todos os proprietários de shows, que são os empreendedores da área dos shows, da área do lazer, da diversão, devolverem à vista, certamente eles vão ter uma quebradeira geral e eu vou muito querer ir à Sala São Paulo, muito, quando acabar a pandemia. Como vocês vão querer ir ao show XPTO quando acabar a pandemia. Portanto, a devolução em 12 vezes, ela me parece muito adequada. Então, a Bianca tem razão. A MP diz assim, meus amigos, antes de resolução do contrato, a conservação significa que você fica com um crédito para assistir a outro show quando for possível. A Bianca tem razão. Ficar com o crédito é não resolver o contrato, é revisar o contrato. Mas o Ramsés diz, ansioso, o Ramsés é muito ansioso, ele já lança 10 perguntas, já põe artigos do Código Civil. Mas, professor, a locação, vamos falar de locação. Como é que fica aquelas lojas pequenas que só tem aquela renda? Então, se vocês lerem o meu artigo, esse que eu já publiquei no Migalhas, eu digo que a revisão leva Ramsés em conta, o equilíbrio econômico do contrato também sob a ótica da capacidade econômica dos contratantes. O locador não é sempre o forte e o locatário não é sempre o fraco. Aquela senhora idosa cujo marido morreu e que a única renda é um pequeno imóvel que hoje tem uma agência do Banco Bradesco lá no interior de São Paulo, o Banco Bradesco tem mais hipersuficiência, mesmo porque eu não conheço ninguém que rescindiu conta no banco, fechou conta no banco, porque houve pandemia, e, portanto, o banco tem que ser tratado, apesar de locatário, com maior rigidez na revisão contratual do que a senhorinha, que é a locadora. Isso está no meu artigo presente. E o Emanuel pergunta, mas a prestação do shopping ou da academia que realiza a locação, podem manter a prestação deles? Eles podem manter a prestação? O shopping pode, porque ele está dando a posse. Claro que ele pode.
ele não fechou como shopping center, apesar que o Polo Shopping do Paraná quebrou ontem ou anteontem, fechou, não tem mais Polo Shopping. Ele pode, porque a prestação do locador é dar a posse. Essa prestação não se tornou impossível com o shopping fechado. Aliás, o lojista não perdeu a posse da loja no shopping fechado, porque ele está lá com o seu estoque, com a sua mercadoria. O locador, que é o empreendedor, não pode entrar na loja dele e tirar a mercadoria. Aliás, o locador, que é o empreendedor, está gastando com segurança, para manter a segurança, a água e a luz do shopping, para inclusive limpeza. Porque não é porque o shopping está fechado que não vai ter limpeza. Então, portanto, as prestações não se tornam impossível. Dar dinheiro não se torna impossível porque o shopping fechou. Fazer o show se torna impossível por causa da pandemia. Apresentar a ópera se torna impossível por causa da pandemia. Aliás, eu, o Marcelo e a Gisele perdemos no dia 29 de março a ida no municipal. Agora, o Ramsés traz um artigo, que é o artigo 567, que eu comento nesse meu artigo, que vai sair amanhã, e que a professora Aline Terra usa o 567 para dizer que a coisa se deteriorou porque o shopping fechou. Deteriorar, nós já sabemos que é perda do valor. Também não concordo com essa tese. É uma tese que, no meu sentir, se equivoca ao tratar loja fechada com deterioração. Deterioração é perda do valor. E no contrato de locação, não há deterioração porque o shopping está fechado. A deterioração quando cai uma parede, quando começa a vazar, quando eu preciso fechar um pedaço da loja, porque vai ter obra de manutenção, mas não porque o shopping fechou. Portanto, a tese do 567, com ela eu também não concordo. E amanhã, nesse artigo de locação, eu vou dizer isso. Os tribunais decidem de que maneira essa situação? Bom, de que maneira, qual situação, né, André? São tantas as situações, que, na verdade, eu vou dizer para você, André, que existem hoje 400 decisões no Brasil, umas diferentes das outras. Há tribunais que dizem não paga nada de aluguel, há tribunais que dizem paga tudo de aluguel, há tribunais que dizem paga metade, há tribunais que dizem paga 30%, porque na ausência de uma lei específica, o judiciário cria a solução para o caso concreto. E eu, Simão, vou dizer uma coisa para vocês. Em tempos de pandemia, eu acho melhor que houvesse uma lei para locação. Uma lei para locação. Hoje, o projeto Anastasia, que já está na Câmara para ser debatido, nasceu no Senado, foi aprovado no Senado, 1179/2020. Ele tinha no artigo 10º uma regra para revisão das locações residenciais. E, Bianca, Beatriz, desculpe, você tem toda a razão, que alguns invocam a função social do contrato para reequilibrar o contrato. Eu só invoco atualmente, nessa fase que eu estou menos principiológico, o sinalagma funcional. Mas havia no projeto Anastasia, sim, um artigo para revisão contratual de locação residencial. Esse artigo era o artigo 10º no projeto, o artigo 10, para ser mais preciso. O artigo 10 foi vetado, ou seja, não foi aprovado no Senado Federal. E na Câmara dos Deputados, ele pode voltar, ou a Câmara pode aprovar um dos seus 12 projetos que ela tem hoje para cuidar de locação. Tem 12 projetos sugeridos na Câmara dos Deputados. Porque a locação é um contrato socialmente sensível. E me parece que diante da dissidência, divergência ou desorientação dos tribunais com relação à locação, que para a segurança jurídica era melhor uma lei que disciplinasse esta revisão, sob pena de injustiça por decisões completamente díspares. O juiz da loja A, no shopping Iguatemi, dá uma decisão, não paga o aluguel. O juiz da loja B, vizinha de parede, despague o aluguel integralmente. E o tribunal não consegue uniformizar a decisão, porque ainda não debateu o tema. É por isso que eu, Simão, defendo a criação de lei para o caso concreto. Eu não vou agora, porque isso aqui é uma aula de graduação, não é uma palestra sobre a pandemia, dizer os critérios que eu posso criar para a revisão contratual. Porque na locação normalmente se fala em percentual diferido, adiado. Mas eu posso dizer para vocês que nesse meu artigo eu trouxe 4 critérios para que o juiz use e reequilibre os contratos. O primeiro é a capacidade econômica das partes. Capacidade econômica das partes.
As partes não são iguais economicamente e o juiz deve considerar isso na hora de decidir. O locatário não é sempre a parte fraca e o locador não é sempre a parte forte. A segunda questão que eu dou é que as partes têm que, de maneira transparente, abrir o lucro que o contrato dá. E abrindo o lucro que o contrato dá, o juiz pode reduzir esse lucro a quase zero, ou adiar o pagamento da prestação que envolva lucro, mantendo o contrato, eu diria, na UTI, só com sinais vitais dele funcionando, e adiar o lucro para um momento futuro. O terceiro critério que eu dou sobre o desemprego. O desemprego eu acho que eu já disse, não disse, Beatriz? Desemprego não é causa de revisão contratual. Ponto. Não é causa e nunca foi. Nunca foi porque é uma questão subjetiva do devedor. Não é porque a pandemia gerou desemprego de 100 pessoas ou de 1.000 pessoas que não deixou de ser causa subjetiva. Estar desempregado não é um problema de base do negócio. É um problema do devedor Simão, da devedora Beatriz e do devedor Alessandro. Portanto, o desemprego não muda absolutamente nada. O contrato está mantido na sua inteireza. E eu tenho que pagar tudo. Condomínio, água, luz, Netflix, escola, seguro-saúde e aluguel. O desemprego não muda em nada a base objetiva do negócio. Muda a situação subjetiva do devedor. E é irrelevante isso para o direito contratual. E Deus queira que os juízes não andem dizendo que quem está desempregado não precisa pagar conta. Se eles disserem que quem está desempregado não precisa pagar conta, nós vamos jogar fora 5.000 anos de direito civil e vamos criar o caos no caso concreto. O caos, porque nunca mais o contrato vai ser cumprido no Brasil. Porque desemprego há sempre, tá? Até em países ricos há desemprego. A taxa de desemprego nunca é zero. O tal do pleno emprego ainda assim tem 5% de desempregados, 4%, 3%. Então, dizer que desempregado não paga conta é uma heresia jurídica, é um desvio categorial que não tem relação com a base do negócio e com uma condição subjetiva do devedor. Então, eu dizia que são 4 os requisitos que eu sugeri nesse artigo para revisão contratual. Primeiro, a capacidade econômica dos devedores e dos credores. Olhar quem são credores e quem são devedores. Não tratar uma categoria assim, o devedor em geral e o credor em geral. É o credor Simão e a devedora Bruna. É o credor Shopping Guatemi e a devedora McDonald's. Segundo critério, diferir o lucro, deixar o contrato vivo só com seus sinais vitais e o lucro ser pago ex futuro, ex post. Terceiro critério, analisar na hora de quando é que eu vou diferir, vou jogar para o futuro parte do aluguel, parte do valor. A doutrina fala em pagar 30% e diferir 70% com base naquele artigo que eu trabalhei na aula passada, 916 do CPC. E daí vem a pergunta dos alunos. Mas para quando eu começo a pagar a prestação que o juiz jogou para o futuro? Para quando, em tese, ou quando cessar a pandemia, ou quando o shopping reabrir, os juízes têm dado decisões, ou quando cessar o decreto de fechamento do shopping, porque, por exemplo, o Estado de São Paulo teve um decreto em março, e o governador agora, parece que hoje vai dar as notas flexibilizatórias do decreto, ou seja, do regresso pontual às atividades econômicas. Ou pode-se fazer para esse diferimento futuro o que fez o projeto Anastasia, aprovado pelo Senado, que joga as prestações para 30 de outubro. Simão, por que 30 de outubro? É uma data aleatória que o Senado Federal escolheu para imaginar que cessou a pandemia, cessaram as medidas restritivas e a economia começa a recuperar-se. Por isso, 30 de outubro é uma data completamente aleatória. E o legislador pode escolher datas completamente aleatórias para fazer o reequilíbrio do contrato. Portanto, cabe a função social do contrato nesse momento. Se você gostar de principiologia, você for fã dos princípios, você invoca a função social. Não há nenhum problema. Na sua função interna, na sua eficácia interna. Se você simplesmente achar que muito antes de se falar de função social do contrato, já se discutia sinalagma, você não precisa invocar a função social. Invoque a mudança da base objetiva. O que é a base objetiva, Vitor? São as circunstâncias fáticas que estavam presentes no momento da contratação. Circunstâncias fáticas que se alteraram por um motivo imprevisível,
que é a pandemia. Eu preciso, na sequência, explicar para vocês o que é, Cícero, que já tem decisões nesse sentido em relação às contas de energia e de água, que se eu estou desempregado, eu não preciso pagar. É isso, Cícero? Professor, no caso da prestação se tornar impossível, pode haver revisão? Não. Se a prestação se torna impossível, em tese, na impossibilidade absoluta, a regra é a resolução. Ou seja, se o show não ocorre, a regra do sistema não dá para fazer a revisão. Tem que fazer a extinção. O problema é que a extinção, Alessandro, não tem sido feita de maneira a pagamento imediato, porque aquela MP 948 manda pagar em 12 vezes. Então, repara, no fundo, eu vou fazer, em tese, isso parece um contrassenso, uma revisão da forma de resolução. A resolução não vai gerar efeitos imediatos, mas efeitos diferidos. Então, o Alessandro, que não vai ao show do Metallica, porque não é possível correr o show do Metallica, não recebe os seus R$200 do ingresso à vista, mas sim em 12 prestações. O que faz, no fundo, a medida provisória do presidente Bolsonaro é regular a resolução diferindo seus efeitos. Então, no fundo, não é que eu vou revisar o contrato, eu vou resolver o contrato. Só que eu mitigo os efeitos da resolução. Qual que é o efeito por lei? CDC, Código de Defesa do Consumidor. Pagamento à vista. Eu resolvo, porque o show não ocorrerá, e você, que é o empreendedor, o fornecedor, me devolve de imediato o dinheiro. A MP diz, não, você me devolve em 12 vezes corrigidas monetariamente. Então, no fundo, Alessandro, não é uma revisão do contrato, é uma resolução de efeitos mitigados. É uma resolução de efeitos mitigados. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui, para eu poder encerrar esse pedaço da aula. Ah, faltou um, né, Gabriela? Faltou um. Faltaram dois, Gabriela. Então eu vou explicar os dois, tá? Primeiro, então, Cícero, as decisões de não pagamento no caso de água e de luz por desemprego, elas são decisões puramente robinhoodianas, tá? São decisões em que não tem base jurídica nenhuma, mas eu vou dizer, água e luz são essenciais, então eu sou obrigado a fornecer mesmo com você sem pagar. São decisões puramente robinhoodianas. O que eu conhecia são decisões que não permitiam desligar água e luz, porque são serviços essenciais. E mesmo assim, isso é um equívoco, porque se o contratante, que é a Eletropaulo, no caso de São Paulo, que presta, que distribui a luz, ela tiver que fornecer luz de graça para quem estiver desempregado, o Estado tem que indenizar a Eletropaulo. Ou seja, todos nós, no fundo, pagamos a conta do desempregado. É possível isso? Se houver lei, sim. Se não houver lei, não. Agora, por exemplo, as empresas de energia estão recebendo um crédito de 900 milhões de reais para subsidiar contas de luz. Então, aqui sim, houve uma medida social do governo em que nós vamos pagar a luz para os mais humildes. Eu concordo, mas por lei, não por sentença judicial. O juiz não pode suspender o pagamento de luz porque eu estou desempregado. Não pode. Simplesmente não pode. Senão ele tem que suspender todos os meus contratos. Aliás, tem que suspender até meu dever de pagar alimentos ao meu filho, que nunca a jurisprudência admitiu que o desempregado não paga alimentos. Nunca. Gabriela, o terceiro critério, então, é o critério de recuperação do mercado, naquela área. Existem estudos, por exemplo, da crise de 2014, quanto tempo demorou o mercado para se recuperar daquela baita crise econômica que nós tivemos. E daí eu posso tentar aplicar os requisitos já econômicos de uma crise já sentida para projetar uma crise futura. Outro dia eu dei essa palestra, o aluno falou, o senhor está usando bola de cristal. Não, não é bola de cristal, eu estou usando uma experiência histórica que servirá como base para reequilibrar os contratos. E o quarto e último argumento é que o juiz pode, sim, adiar pagamentos, mas não perdoar. Ou seja, o juiz não pode dizer, a prestação que é de 1.000 passa a ser de 500 e os outros 500 você não paga nunca mais. Porque isso é um perdão judicial de dívida e uma moratória geral e restrita que o sistema não comporta juridicamente, não comporta academicamente, portanto, não é possível uma adoção de uma moratória geral e restrita. Para acabar esses 45 minutos iniciais de aula e eu suspender a gravação e tomar meu café, que eu não tomei café ainda hoje,
eu preciso falar para vocês o seguinte. A ideia, professor, a pandemia não interessa ao próprio Estado em que as pessoas fiquem em casa e tenham acesso à água. Veja, Vitória, interessa ao Estado que fique em casa. Então, o Estado que pague a água, o Estado que pague a luz. É que, assim, o direito civil não faz justiça de Robin Hood. Ele não tira do rico para dar para o pobre. O direito civil não faz subsídio social. O direito civil não faz, assim, Eletropaulo pague a luz para as pessoas ficarem em casa. É o Estado que paga. Aliás, a origem das revisões contratuais tem a ver, sabe com o quê, Vitória? Com a situação do gás na Primeira Guerra Mundial. A cidade de Bordeaux tinha um contrato em que a empresa distribuía gás. E com a guerra, a Primeira Guerra, houve um aumento enorme no custo da produção e transporte do gás, quando os alemães invadiram a França. E aí a empresa de gás disse para o juiz francês, eu não posso entregar o gás pelo mesmo preço, porque mudaram as bases do negócio, por um motivo imprevisível, que foi a guerra. O que disse o juiz francês? A prefeitura de Bordeaux invocava o princípio pacta sunt servanda. E o que disse o juiz francês? Você, Estado francês, a prefeitura, ou deixa ela, a companhia, aumentar para os consumidores, ou indeniza. Porque houve uma mudança da base do negócio e não cabe jogar esse risco à empresa que fornece gás. Essa decisão é do Conseil d'État, o Conselho de Estado, que é o último grau da jurisprudência administrativa francesa. O direito civil não serve para dar luz a quem não tem luz e dar água a quem não tem água, às custas da empresa que fornece água e luz. Então, Vitória, eu vou te responder sinceramente. Interessa ao Estado. Então, o Estado que pague. E se não pagar, eu vou tirar a água, vou tirar a luz e vou deixar as pessoas na rua. Isso é a estrutura do contrato. Não há outra leitura possível. A regra que eu estou trabalhando com vocês, da mudança da base objetiva do negócio, ela nasce a partir da leitura Exatamente, Gabriela. A locação de casa, como o uso da casa continua integral onde eu moro, não há revisão contratual nenhuma, porque não houve mudança da base objetiva. É exatamente isso. Da loja houve, porque a loja está fechada. Agora, Gabriela, você concorda comigo que o supermercado que está aberto, e todos estão, e vendendo muito mais do que vendiam, não houve mudança da base? Eu não posso pedir revisão para menos no meu contrato de locação. Aliás, os shoppings até, que tem os supermercados logo na entrada, os shoppings estão abertos para ter acesso aos supermercados. Então, o supermercado Zafari do Shopping Bourbon, por exemplo, não pode pedir revisão contratual, porque ele não teve uma queda no faturamento, pelo contrário. Mas a origem do debate, e eu vou parar por aqui, vou voltar na segunda metade para explicar, é a base do negócio. E a base do negócio é uma teoria de um alemão chamado Ertmann, O-E-R-T-M-A-N-N, Ertmann, e essa teoria, ela nasce a partir de uma cláusula medieval, que é a cláusula rebus sic stantibus. Eu vou parar por aqui, eu volto depois do nosso intervalo, depois do meu café, para explicar para vocês qual é a teoria da base do negócio. Professor, o que o senhor acha daquela corrente doutrinária de direito civil constitucional? André, espera eu voltar para a sala semestre que vem, a gente conversa longamente sobre isso, tá certo? Um minutinho a todos, uma suspensão de atividades e eu regresso em 10 minutos.